Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos para celebrar saúde através das ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de nossa clínica dos transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. São as doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo. O nosso esqueleto não é só osso. E a nossa clínica, ela tem um traço muito frequente, muito comum, que a maioria dos pacientes tem queixa de dor e incapacidade física. Então, pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor, entende? De uma dor, de duas dores, 10 dores, 15 dores, entende? É um desfilar de dores. A minha clínica é isso, entende? Quando não, as dores se acompanham de incapacidade, né? Dificuldade de equilíbrio, dificuldade à marcha, bengalas, muletas, andador, cadeira de rodas. Esse é meu dia a dia, é disso que eu cuido, né? São doentes desafiadores, porque eles já passaram por vários serviços médicos, né? Muitos bastante decepcionados com a ciência médica, porque não encontram alívio. E a maioria deles nem fala em cura, eles falam simplesmente em alívio dos sintomas e alguma melhora da incapacidade física. Então, mais uma vez, é disso que nós cuidamos, entende? Então, a propósito disso, né, também hoje mesmo atendi uma paciente que falou: e essa tal medicina espiritual? O que você tem a me falar sobre isso, né? Então vejam vocês. Também aqui já respondi isso inúmeras vezes, né? Mas enfim, olha, nós temos na nossa vida crenças. Essas nossas crenças, elas foram impostas na nossa cabeça quando crianças, quando juvenis ou adolescentes. Por quê? Porque nós não tínhamos a capacidade de rejeitar crenças, não. Nós absorvíamos as crenças primeiro dos nossos pais. E depois vieram as outras crenças da escolaridade, da nossa religião, entende? Então a nossa cabeça foi sendo moldada por crenças, né? Hoje nós temos crenças malignas, que foram herança imposta em nossa cabeça. E muitas dessas crenças são muito fortes, são muito negativas, são muito prejudiciais, né? Então, uma delas se chama crença no impossível, né? Ah, isso é impossível, entendeu? Outro dia apareceu aí nos noticiários uma sonda espacial que pousou no planeta Marte. Ora, você acha que quando alguém imaginou fazer isso, não teve quem disse ao seu lado: mas isso é impossível? Entenderam? E a Lua, idem. Entenderam? Então, gente, a crença do impossível não existe. O impossível está na mente de cada pessoa. Entendeu? Entendeu? Daí vieram as invenções dos impossíveis, né? O avião, o próprio submarino, o helicóptero, o telefone sem fio, entende? A penicilina, entenderam? Então, foram inventores ou descobridores que não acreditaram no impossível, entende? Então, muitas vezes o paciente entra no meu consultório e diz assim: eu sei que meu caso não tem cura, mas eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim.
eu disse: quem disse a você que não tem cura? Isso está na tua cabeça. Não, senhor. Você tem que vir aqui com a convicção de que você vai melhorar muito, de que você vai ter uma outra qualidade de vida e quem sabe até a cura mesmo, né? Porque o médico não vende cura, o médico vende tratamento. Cura é uma palavra de muita responsabilidade, entenderam? Então o médico prefere usar a palavra resultado satisfatório do que cura, entenderam? Mas vejam vocês, uma das nossas crenças também é a crença do poder da idade, né? Ou seja, a crença no poder do tempo, né? O tempo, em verdade, é um conceito relativo, né? Eu vou lembrar a vocês, até recentemente, talvez acho que uns 2 anos atrás, nós tínhamos aqui no Brasil um chamado horário de verão, né? Então, no verão, toda a imprensa, toda a mídia, a televisão, olha, amanhã começa o horário de verão. Vocês têm que adiantar o seu relógio em 1 hora. Então, à meia-noite, todo mundo põe o relógio em 1 hora da manhã. Então, começava o tal horário de verão, entenderam? Então, daí vocês veem que o tempo é um conceito relativo, né? Einstein dizia que existe até o tempo negativo, né? Por isso, eu às vezes, em tom de brincadeira com meus pacientes, eles perguntam: qual a sua idade? Eu digo: eu tenho 19 anos, porque o ano passado eu fiz 20, entenderam? Então, gente, o tempo, ele não é tão poderoso como vocês possam imaginar, entende? Então, essa história de eu tenho 30 anos, eu tenho 40, eu tenho 70, eu tenho 80, eu tenho 90, eu tenho 100. Outro dia um paciente me liga e diz: fulano de tal morreu. Ele foi teu paciente um dia, mas ele morreu. Mas também, né, doutor Rui, ele já tinha 80 anos. Olha a crença. Olha a crença na cabeça das pessoas que me deu a notícia. Na cabeça dele existe a crença que tem 80 anos tem que morrer. Entenderam? Então, são verdadeiramente malignas. Então, essa crença do impossível, ela se mistura com a crença do incurável. Entenderam? Eu tenho uma doença incurável. Entende? Eu não vou dizer que o vício é do paciente só, não. Os próprios médicos são viciados nessa expressão. Você tem que se conformar, você tem uma doença incurável. Não é bem isso, meus queridos. Entende? E não é bem também: você já tem idade, você espera o quê com essa idade? Olha aqui, expressão, né? Eu vejo com pesar, com muito pesar, nos estacionamentos dos shopping centers e dos supermercados, placas na vaga de idosos, com a figurinha de uma criatura toda torta, toda encurvada para a frente, com uma bengala. Olha que lavagem cerebral incrível na cabeça das pessoas. Entende? Vaga para idoso, ou seja, idoso é a pessoa que tem que usar bengala, que está todo encurvado e está todo torto. Vocês entenderam? Que absurdo é isso? É uma verdadeira lavagem cerebral, entendeu? Não é nada disso, entende? Não é nada disso. A idade é um conceito, entende? Eu conheço pacientes jovens velhos e conheço pacientes velhos jovens. Entende? Entende? Eu recebi outro dia um paciente, um advogado, e quando ele entrou no consultório, eu perguntei: e o que te passa com você? Ele disse assim: olha, quando eu me analiso, acho que eu estou mal, mas quando eu me comparo, eu acho que eu estou muito bem. Olha que expressão maravilhosa, né? Outro dia, também uma paciente com uma certa idade, ao entrar no consultório, eu vi na ficha dela e a expressão dela,
a atitude dela, né, a postura dela, a expressão dela, a linguagem corporal dela, não tinha nada a ver com a idade que estava marcada na papeleta dela. Aí, quando ela entrou, eu disse, qual é o segredo? Ela falou, estou de bem comigo mesma. Essa foi a resposta dela, entenderam? Então, vejo vocês, a mente é a comandante da nossa vida. O corpo não manda nada, entendeu? O corpo é um mero obedecedor de ordens emanadas na sua mente, entenderam? Então, na metafísica, existem afirmações positivas, né? Positivas, né? Por quê? Porque a mente é poderosa, sua mente é muito poderosa. Então, veja bem, na medicina, mente é sinônimo de pensamento. Na verdade, gente, a mente tem várias estações, vários estratos de hierarquia, entende? Então começa com mente. O primeiro extrato da nossa mente começa com pensamento. Pensamento é o primeiro extrato. Depois vem o extrato chamado mente. Depois vem o extrato chamado consciência. E depois vem o extrato chamado espírito. Entenderam? Então, verdadeiramente, nós somos massacrados, desde crianças, a usar sempre o raciocínio científico. Mas vocês acham que, apesar dos incríveis avanços da ciência, vocês acham que a ciência é realmente a dona da verdade? Entenderam? Entenderam? O que era mentira ontem, hoje é verdade. E o que era verdade ontem, hoje pode ser mentira. Entenderam? Então, o raciocínio científico, ele tem um vício incrível que se chama raciocínio do ver para crer. Entende? Se eu vejo, eu acredito. Se eu não vejo, não acredito. É a história do tal Santo Tomé, né? Entende? Se eu vejo, eu acredito. O que meus olhos veem, eu acredito. É esse exatamente o raciocínio dos ateus, né? Os ateus, eles só acreditam no que os olhos veem. Mas, vejam vocês, os nossos sentidos são muito enganadores. São muito enganadores. É por isso que existem os mágicos. Né? O que são os mágicos, né? Os mágicos são aqueles indivíduos que sabem como ninguém enganar os nossos sentidos. Certo? Nós estamos imaginando uma coisa e, na verdade, não é aquilo. Entende? O mágico sabe perfeitamente enganar os nossos sentidos. Então, os nossos sentidos físicos, os nossos informantes físicos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, são enganadores às vezes. Entende? Claro que a ciência é maravilhosa, imagina, né? Toda a tecnologia de hoje, computadores, telefones celulares, né? Comunicação sem fio, incrível, né? A ciência é incrível, mas todo fanatismo, todo extremismo está fadado ao erro, entenderam? Então, eu aproveito essa carona para falar sobre o raciocínio religioso, que é o outro raciocínio. Entenderam? Então, o raciocínio científico é o raciocínio do ver para crer. O raciocínio religioso, eu posso falar com alguma autoridade, com propriedade sobre raciocínio religioso, porque me dei a mim a frequência de várias religiões, de vários credos religiosos, de várias doutrinas religiosas. Eu fui lá saber, fui frequentar, fui querer entender, né, as doutrinas. E por causa disso, vejam vocês, eu só posso falar muito bem das religiões. Eu aprendi muito,
frequentando religião, entende? Então, as religiões têm muito de bom, tem raciocínio incrível, os raciocínios religiosos são incríveis, né? Maravilhosos às vezes, mas com a ressalva, a religião também não é dona de toda a verdade, entenderam? Não é dona de toda a verdade. Eu vou dar a vocês um exemplo, né? Na religião nós aprendemos, olha, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Raciocínio religioso. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Muito bem. Se ele estava fazendo o mundo, não tinha dias. Os dias não estavam prontos. Então como que ele fez em 6 dias se ainda naquela época não tinha dia? Então Deus não fez o mundo em 6 dias. Deus fez o mundo no tempo que ele achou que tinha que fazer. 6 dias, 600 dias ou 6 milhões de dias. A critério dele. Por quê? Porque o tempo não existe para Deus. Entenderam? O tempo não existe para Deus. Certo? Muito bem. E no 7º dia descansou? Não, Deus não é humano. Nós humanos precisamos de descanso. Deus não descansa. Não precisa de descanso, Deus. Então, é um raciocínio religioso que merece uma crítica, mas, ao mesmo tempo, é um raciocínio que precisa ser muito exaltado. Sabe por quê? Porque olha o tempo do verbo desse raciocínio. Deus fez o mundo. O mundo está feito. Deus não ficou devendo nada. Vocês entenderam? Deus fez o mundo. Está lá o raciocínio religioso falando. Então, se Deus fez, tudo está pronto. Se tudo está pronto, a cura de todas as doenças já estão prontas. Entenderam? E ninguém nesse mundo pode se intitular inventor. Não. Todas as invenções já estão prontas. O mundo está todo pronto. Deus já fez tudo. Entenderam? Então, os grandes inventores têm que ser chamados de descobridores. Entende? Alguém descobriu a penicilina. Alguém descobriu a lâmpada incandescente. Alguém descobriu o telefone sem fio. Alguém descobriu o helicóptero. Alguém descobriu o avião. Entenderam? Porque no reino espiritual, Deus já fez esse universo. Está tudo pronto. Entende? E de vez em quando, vem alguns nomeados pela ordem maior para serem descobridores de alguma coisa. Entenderam? Depois vem um raciocínio chamado filosófico, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Entenderam? Penso, logo existo. Raciocínio filosófico. O raciocínio filosófico não diz assim, existo, logo penso. Não, não é o corpo que existe e depois pensa. Não, é o pensamento, a mente, a consciência, o espírito que é o criador do corpo. O corpo é consequência, é decorrência. Entenderam? Entende? Como falei, o corpo é um mero obedecedor de ordens da sua mente. Se você acha que com 80 anos você vai ficar todo torto, como estão nas figurinhas dos estacionamentos, vaga de idoso, e tem as figurinhas lá todo torto, com bengala, com muleta, entende? Se vocês têm essa lavagem cerebral na sua cabeça, é muito provável que se você fizer 80 anos, você vai estar desse jeito. Entenderam? Porque a mente é muito poderosa. Ela manda no corpo. E ela vai fabricar um corpo todo encarquilhado, todo encurvado, que precisa de bengala para não cair no chão. Entenderam? Então, a mente é muito poderosa. Muito poderosa. Cuidado com as crenças e as informações que vocês recebem a cada dia. Entende? Vocês precisam filtrar cada informação e saber até que ponto é uma informação para o bem ou uma informação para o mal. Entenderam? Entenderam?
Nós estamos vivendo uma época de pânico, né? A situação está em pânico por causa dessa pandemia, entende? Mas é preciso serenidade, tolerância, paciência, entendeu? Não adianta pânico, não adianta, o pânico não resolve nada, entende? Você vê, os políticos não se entendem, cada um fala uma coisa, os ministros da saúde são demitidos, entende? As vacinas vêm de onde? Daqui a pouco não chega a vacina, daqui a pouco tem a vacina, mas não tem o material para aplicar as vacinas, entendeu? É uma situação de pânico. Não, serenidade. Serenidade. Daí vem um raciocínio incrível, não é? Eu vou misturar esse raciocínio com um raciocínio quântico, raciocínio intuitivo e o raciocínio espiritual, onde está inserida a medicina espiritual, entenderam? O raciocínio quântico, intuitivo, da intuição, que vem de intuire do latim, que significa o que vem de dentro, a linguagem de dentro, a intuição. É o pressentimento, entende? É o pressentimento, é o tempo negativo. A intuição sabe o efeito antes da causa acontecer. No raciocínio científico não existe isso. Todo efeito tem que ter uma causa antes. Não, no raciocínio intuitivo não é assim. O raciocínio intuitivo sabe o efeito antes da causa acontecer. Então, queridos, todos esses são os raciocínios que eu utilizo para fazer diagnóstico dos meus pacientes. Entenderam? Então, eu consigo alguns resultados um pouco mais melhor para os meus pacientes. Entende? Porque o médico é formado e informado à luz da ciência. Mas eu não sou escravo da ciência. Entende? É claro que eu fui formado pela ciência médica. Entende? Mas eu utilizo outros raciocínios muitas vezes. Qual o problema? É em prol do meu paciente. Não é válido? Entenderam? Entenderam? Então, nós, na verdade, temos tudo isso. E não é privilégio de ninguém. Entende? Todos nós somos dotados de pensamento, mente, consciência, espírito. Somos dotados dessas incríveis capacidades dadas pelo Criador. Entende? Agora, não valorizem tanto o corpo. É claro que o corpo é importante. O corpo é o seu altar. Tem que ser respeitado, tem que ser preservado, tem que ser cuidado. Daí eu sempre digo aqui, educação física, educação nutricional, educação emocional. É o triângulo da felicidade. Entenderam? Então não existe doença incurável. Não existe. Essa é uma expressão maligna. Entende? Existem doenças que a cura ainda não foi descoberta. Entende? Nós, médicos, muitas vezes a medicina, ela é muito mais paliativa do que resolutiva. Entende? A cura espiritual, não. Ela é muito mais resolutiva do que paliativa. Entendeu? Ninguém quer ir a um médico, a um hospital. Ah, eu vim aqui buscar um paliativo. Não. Se eu entro no hospital, no consultório, eu vim aqui buscar a cura, meu querido. Entende? Vire-se. É o desafio do médico. Você tem que buscar esse caminho para mim. Eu quero a cura, estou doente. É isso que vocês têm que entender. Entende? Na mente de vocês. Entende? Não acredite no impossível. Não acredite no incurável. Não acredite no poder do tempo. Não acredite no envelhecimento. Não acredite na incapacidade. E vou mais longe. Não acreditem na morte. Bom, a minha jornada de hoje era essa, que o tempo aqui está correndo, entende? Meu cronômetro está aqui na minha frente. Então, eu estou mudando de endereço. Meu consultório agora está na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, bem pertinho do estádio do Morumbi. Entendeu? Meu consultório está na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, em São Paulo. O telefone da minha clínica é o mesmo que era da Avenida Pacaembu. É o telefone 11 3661 4243. Vou falar devagar a pedidos. Meu telefone da minha clínica é o 11
3661-4243. O meu celular particular é o 11 9 7082 8015. E, em geral, quem marca as consultas no meu consultório é a fisioterapeuta Sabrina. O telefone dela é o 97357-4411. Então, vou recordar os números de telefone da minha clínica: 11 3661-4243. O meu celular, 97082-8015. E da minha fisioterapeuta, Sabrina, 97357-4411. Muito obrigado por toda essa atenção. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima quinta-feira, perto das 18 horas, aqui na Vibe Mundial. Espero que vocês sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Até lá, obrigado.